dilúvio. A missão divina, a luta pela sobrevivência e a promessa do arco-íris. Noé vivia em tempos de escuridão e caos, onde a maldade havia se espalhado pela terra e a humanidade havia se afastado de Deus. Em meio a essa devastação, um homem justo recebeu um chamado divino que mudaria o destino de toda a criação. Deus, decepcionado com a corrupção da humanidade, decidiu purificar o mundo com um dilúvio sem precedentes. Neste momento crítico, Noé recebeu uma missão: construir uma imensa arca e salvar sua família e um par de cada espécie de animal. Esta não seria uma tarefa fácil. Durante anos de trabalho árduo, enfrentando a descrença e o escárnio de seus vizinhos, Noé permaneceu fiel ao comando divino. O que ele não sabia era que essa missão não seria apenas uma questão de sobrevivência física, mas uma prova de fé e resiliência. O dilúvio que estava por vir não apenas devastaria a terra, mas também traria consigo a promessa de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Junte-se a nós nesta jornada épica enquanto exploramos a coragem de Noé, a grandiosidade da construção da arca, o poder implacável das águas do dilúvio e, finalmente, a promessa de um novo começo simbolizada pelo arco-íris. Descubra como uma história de destruição se transformou em uma narrativa de esperança e redenção. Antes de prosseguirmos para o próximo capítulo desta incrível história, queremos que você faça parte desta jornada conosco. Se você está gostando do que está vendo e quer continuar acompanhando essa narrativa emocionante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam descobrir essas histórias fascinantes. E claro, deixe seus comentários abaixo. Queremos saber o que você está achando e ouvir suas opiniões e reflexões. Sua interação é o que nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Clique no botão de inscrição agora e não perca os próximos capítulos desta aventura divina. Vamos juntos explorar os mistérios do universo e o poder de Deus. A corrupção e a escolha de Noé. Em um tempo muito distante, quando o mundo era ainda jovem, havia um planeta vibrante, cheio de vida e beleza. As florestas eram densas e verdes, os rios corriam com águas límpidas e cristalinas, e os céus eram de um azul infinito. No entanto, por trás dessa paisagem deslumbrante, algo sinistro estava acontecendo. A humanidade, dotada de liberdade e inteligência, começou a se desviar do caminho do bem. Onde antes havia bondade e generosidade, agora imperavam a violência e a maldade. Os corações dos homens e mulheres estavam cheios de egoísmo, e eles se esqueceram do amor e da justiça. Esse comportamento desagradava profundamente a Deus, o Criador de todas as coisas, que assistia com pesar enquanto sua criação se autodestruía. Mas nem tudo estava perdido. Em meio a tanta escuridão, havia um homem diferente, um homem que mantinha viva a chama da bondade e da retidão. Seu nome era Noé. Ele era conhecido por sua integridade e sua fé inabalável em Deus, qualidades raras em uma época tão corrompida. Um dia, enquanto Noé trabalhava em seu campo, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, e uma voz poderosa, mas cheia de compaixão, ecoou pelo ar. Era a voz de Deus, que chamou Noé pelo nome. Tremendo, mas cheio de reverência, Noé respondeu à chamada divina. Deus revelou a Noé que um grande dilúvio estava por vir, um dilúvio que limparia a terra da sua corrupção. Mas Deus também tinha um plano de salvação. Ele instruiu Noé a construir uma grande arca, um barco colossal que abrigaria sua família e um par de cada espécie de animal. Noé foi escolhido para essa missão monumental por sua fé e justiça. Enquanto Noé ouvia atentamente as instruções de Deus, ele sentia um misto de temor e honra. A tarefa seria árdua e exigiria muita dedicação, mas Noé estava determinado a obedecer ao chamado divino. Com coragem e fé, ele aceitou a missão, ciente de que o futuro da humanidade e de todas as criaturas dependia do seu sucesso. Assim começa a jornada de Noé, uma jornada de fé, trabalho incansável e obediência, em meio a uma geração corrompida. A história da construção da arca e o grande dilúvio que estava por vir prometem ser uma das mais épicas já contadas, cheia de desafios, milagres e, acima de tudo, a esperança de um novo começo. Com uma missão clara e um coração cheio de fé, Noé começou a árdua tarefa de construir a arca. A palavra de Deus ressoava em sua mente enquanto ele e seus filhos cortavam madeira e moldavam a estrutura colossal. A arca deveria ter dimensões precisas: 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Essa embarcação seria nada menos que uma obra-prima de engenharia, destinada a salvar a vida em um evento cataclísmico. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos, Noé e seus filhos trabalhavam incansavelmente. A cada golpe de martelo e a cada tábua fixada, a arca tomava forma.
Era um processo meticuloso, que demandava não apenas força física, mas também uma confiança inabalável nas promessas divinas. Curiosamente, durante esse período, muitos vizinhos e habitantes das redondezas vinham ver o progresso da arca. Eles observavam, comentavam e, muitas vezes, zombavam de Noé e sua família. Por que construir um barco tão grande em terra firme? Eles riam. Noé deve ter perdido a razão. Mas Noé, firme em sua fé, não se deixava abalar pelas críticas. Ele sabia que estava seguindo um propósito maior. Ao longo desse tempo, Noé também começou a armazenar alimentos para sua família e para todos os animais que habitariam a arca. Ele aprendeu a secar frutas, salgar carnes e preservar grãos. Essas técnicas de conservação seriam vitais para a sobrevivência durante o longo período que passariam no interior da arca. Outra curiosidade intrigante foi a organização dos animais. Deus instruiu Noé a trazer um par de cada espécie, um macho e uma fêmea, para garantir a continuidade da vida após o dilúvio. E assim, de maneira milagrosa, os animais começaram a chegar. De todas as partes, aves, répteis, mamíferos e insetos vieram em direção à arca. Eles chegavam aos pares, como se guiados por uma força invisível, obedientes ao chamado do Criador. Enquanto a arca se enchia de vida e os dias do dilúvio se aproximavam, a família de Noé continuava a se preparar. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar um evento sem precedentes, um verdadeiro teste de fé e resistência. E mesmo diante de tantas incertezas, a esperança e a confiança em Deus nunca os abandonaram. A arca, agora completa e repleta de vida, aguardava o momento em que as comportas do céu se abririam e a grande purificação da terra começaria. Noé estava pronto. Sua família estava pronta. E a história que se desenrolaria a seguir seria lembrada para sempre como um testemunho de fé, coragem e redenção. O início do dilúvio e o impacto na humanidade. O dia finalmente chegou. Noé, sua família e todos os animais estavam dentro da arca. Do lado de fora, o céu começou a escurecer como nunca antes visto, prenunciando um evento de proporções catastróficas. Os habitantes da terra, que antes zombavam de Noé, agora olhavam para o céu com apreensão. De repente, as comportas do céu se abriram. A chuva começou a cair, inicialmente como uma garoa, depois se transformando em uma torrente incessante. Rios transbordaram, lagos se expandiram, e a terra começou a ser submersa rapidamente. Os habitantes da terra correram em busca de abrigo, mas não havia lugar seguro. Dentro da arca, Noé e sua família sentiam os primeiros balanços enquanto as águas subiam. O som da chuva batendo contra a madeira e o rugido crescente das águas criavam um ambiente de tensão e reverência. Eles se abraçaram, recitaram orações e depositaram toda a sua confiança em Deus. Fora da arca, o cenário era devastador. As águas do grande abismo se romperam e jorraram com uma força avassaladora. Cidades e vilas foram rapidamente submersas, e todos os seres vivos fora da arca lutavam desesperadamente por suas vidas. O que antes era uma paisagem familiar, agora era uma vastidão inóspita e tumultuada. A chuva persistiu por 40 dias e 40 noites, sem descanso. A arca, flutuando sobre a vasta extensão de água, tornou-se o único refúgio de vida. O mundo como Noé conhecia havia mudado para sempre. Dentro da arca, a família cuidava dos animais, reforçando sua fé e mantendo a esperança viva. As águas cobriram até as montanhas mais altas, submergindo tudo sob uma camada profunda e impenetrável de água. Esse cataclismo não era apenas uma punição divina, mas também uma purificação. Noé sabia que, após o dilúvio, uma nova chance seria dada à humanidade. Essa história de Noé e o dilúvio nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Como reagiríamos diante de uma adversidade tão avassaladora? Estamos preparados para seguir o chamado divino, mesmo quando o mundo ao nosso redor está mergulhado em caos e descrença? À medida que a arca continuava a navegar sobre as águas tempestuosas, a curiosidade e a expectativa aumentavam. Quando as águas finalmente começariam a baixar? Quando a nova terra seria revelada? A história de Noé estava apenas começando a desenrolar seus mistérios. Estamos felizes por você estar aqui conosco nesta jornada incrível através da história de Noé e do dilúvio. Queremos que você faça parte ativa dessa comunidade de fé e esperança. Deixe seu nome nos comentários abaixo e nós vamos orar por você. Queremos interceder por suas necessidades, seus sonhos e seus desafios. Sua participação é muito importante para nós, e juntos, podemos fortalecer nossa fé e compartilhar a bondade e a misericórdia de Deus.
Clique no botão de comentário agora, compartilhe seu nome e qualquer pedido especial de oração que você tiver. Vamos construir uma corrente de oração e apoio mútuo, unindo nossos corações em um propósito maior. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa história fascinante e outras mensagens inspiradoras que temos para você. Estamos aqui para caminhar juntos nesta jornada espiritual. Dentro da arca, a vida seguia seu curso peculiar. Noé e sua família enfrentavam um novo cotidiano, cercados por uma miríade de animais, cada um com suas necessidades específicas. O barulho era constante, os rugidos dos leões, o chilrear dos pássaros e até o som sibilante dos répteis. Era um verdadeiro zoológico flutuante. Noé e seus filhos se revezavam para alimentar e cuidar dos animais, garantindo que todos recebessem o tratamento necessário. Eles aprenderam a rotina de cada criatura, desde os elefantes gigantes até os pequenos esquilos. A harmonia era mantida por meio de muita paciência e dedicação. Apesar do caos aparente, havia uma tranquilidade subjacente na arca. Noé e sua família se reuniam diariamente para orar e agradecer a Deus pela proteção. As orações eram uma fonte constante de força e esperança, lembrando-os de que estavam cumprindo um propósito divino. Os dias passavam devagar, e a arca flutuava sobre as águas intermináveis. Lá fora, o mundo como eles conheciam havia desaparecido. Mas dentro da arca, a vida era um testemunho de resistência e fé. Noé, em particular, mantinha a chama da esperança viva em seu coração, acreditando firmemente nas promessas de Deus. Enquanto os 40 dias de chuva finalmente cessaram, a arca continuou a navegar sobre um vasto oceano sem fim. Noé começou a observar os sinais de que a terra poderia estar começando a se revelar novamente. Ele soltou um corvo, que voou de um lado para o outro até que as águas começassem a baixar. Em seguida, Noé soltou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar, mas isso não diminuiu sua esperança. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico, um sinal claro de que a vida estava ressurgindo. O coração de Noé se encheu de alegria e gratidão. Ele soube que a terra estava começando a se recuperar e que o fim do dilúvio estava próximo. Noé aguardou pacientemente e, finalmente, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A família de Noé olhava pela pequena janela da arca e via, ao longe, as primeiras vistas de terra firme emergindo das águas. A esperança crescia a cada dia, e eles sabiam que em breve poderiam sair e recomeçar suas vidas. Este capítulo da história de Noé nos lembra da importância da fé e da resiliência em meio às adversidades. Dentro da arca, cercados por desafios e incertezas, Noé e sua família se mantiveram firmes em sua confiança em Deus, aguardando pacientemente o novo começo que lhes fora prometido. O tempo passou, e finalmente as águas do dilúvio começaram a recuar, revelando a nova paisagem da terra. Noé, sua família e todos os animais aguardavam ansiosamente pelo sinal de que era seguro sair da arca. Após meses de confinamento, a esperança de um novo começo estava mais próxima do que nunca. Um dia, Deus falou a Noé, instruindo-o a sair da arca com sua família e todos os animais. Noé obedeceu e, ao abrir a grande porta da arca, ele e sua família foram recebidos por um mundo transformado. A terra estava renovada, e a criação tinha uma segunda chance de florescer. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para Deus. Ele escolheu as melhores ofertas e fez sacrifícios em agradecimento pela proteção e pela promessa de um novo começo. O aroma do sacrifício subiu aos céus, e Deus ficou satisfeito com a devoção de Noé. Foi então que Deus fez uma aliança com Noé e toda a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança eterna, Deus colocou um arco-íris no céu. Este arco multicolorido se tornou o símbolo da promessa de Deus, um lembrete visível de sua misericórdia e amor infindáveis. Noé e sua família começaram a reconstruir suas vidas. Eles cultivaram a terra, cuidaram dos animais e repovoaram o mundo. Cada novo dia trazia a promessa de crescimento e renovação. Eles sabiam que, apesar das dificuldades que enfrentariam, a graça de Deus estava com eles. A história de Noé e do dilúvio não é apenas um relato de destruição, mas também uma poderosa narrativa de redenção e esperança. Ela nos lembra da importância da obediência e da fé, mesmo em tempos de grande adversidade.
E, acima de tudo, nos mostra que, por mais sombrios que sejam os dias, a promessa de um novo começo sempre surge no horizonte. Enquanto Noé e sua família olhavam para o arco-íris no céu, eles sabiam que estavam testemunhando a fidelidade de Deus. E essa promessa se estende a todos nós, convidando-nos a confiar e a caminhar com fé, sabendo que, após cada tempestade, a esperança brilha novamente. A história de Noé e do dilúvio é uma poderosa lembrança da justiça de Deus e sua infinita misericórdia. Em um tempo em que a terra estava repleta de corrupção e maldade, Deus decidiu purificar o mundo com um grande dilúvio. Porém, em meio à destruição, ele escolheu Noé, um homem justo e fiel, para ser o instrumento de salvação. A construção da arca, a incrível jornada de salvar todas as espécies de animais e a sobrevivência em meio à tempestade demonstram a obediência e a fé inabalável de Noé. E, acima de tudo, nos mostram o cuidado de Deus para com aqueles que confiam nele. Após o dilúvio, a aliança de Deus com Noé, simbolizada pelo arco-íris, reafirma sua promessa de nunca mais destruir a terra com água e de sempre estar presente com sua criação. Essa história não é apenas sobre julgamento, mas também sobre redenção e esperança. Ela nos lembra que, independentemente das tempestades que enfrentamos na vida, a fé em Deus nos proporciona um novo começo. As promessas de Deus são eternas e nos convidam a viver sob sua graça e proteção. Gostou desta jornada incrível pela história de Noé? Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais histórias fascinantes e inspiradoras. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você. Vamos continuar juntos nesta caminhada de fé e esperança. Que Deus abençoe a todos.